Nesse momento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faz o seu discurso, mas na ponta da linha para comentar o discurso do presidente Lula já está a nossa comentarista Vera Magalhães, de volta. Queria começar te perguntando o que mais te chamou a atenção no discurso que durou cerca de meia hora, né, Vera? Pois é, Tati, o que mais me chamou a atenção foi que ele foi longo e duro. Então, eu acho que essas duas palavras respondem aí a sua pergunta. Muito mais longo do que em 2002 e também muito mais duro, muito mais falando do passado do que propriamente do futuro. Então, um discurso de quem entende que enfrentou um processo eleitoral atípico, muito complicado e que pega um país dividido. E aí tem duas maneiras, né, de você lidar com esse país dividido, propondo a concórdia, a repacificação, reconstrução, como ele até fez em alguns momentos do discurso, ou evidenciando o que o seu rival, o seu adversário, o seu antecessor fez e dizendo que terá de haver responsabilização. E ele fez isso muito mais do que os prognósticos, o que a gente tinha de apuração do tom da fala permitia imaginar, permitia antever. Então, um discurso com uma grande parte ali de balanço negativo dos anos Bolsonaro e toda hora a repetição por parte do Lula de que isso não poderá ficar impune, que não se trata de revanchismo, mas que é necessário que se pague pelos crimes. Ele chegou a usar a palavra genocídio para se referir à condução de Bolsonaro durante a pandemia. Então, eu fiquei bastante impressionada com a dureza, o tom duro desse discurso e a gente pode imaginar que, pelo menos por hora, a depender da concretização do que ele falou no discurso, a gente não vai ter esse distensionamento. Pelo contrário, a gente vai viver um período inicial aí de governo de colocar dedos nas feridas e buscar realmente o revogaço de várias áreas, e aí não são só os sigilos, ele falou em revogação dos decretos de armas, revogação de legislação ambiental, revogação de todas as medidas que afetaram os povos indígenas. Decretos de acesso a armas. Falei, né, não só das armas também, e também revogação do teto de gás. Então, revogaço aí em várias áreas da econômica até as de direitos humanos. Então, a gente vai viver aí um período de balanço dos anos Bolsonaro. A gente começa a entender o porquê do agora ex-presidente Jair Bolsonaro ter deixado o país antes. Acho que sentiu pela transição que vinha aí a realidade uma confrontação. né? Exato, que a conta ia chegar e vai chegar, aparentemente mais cedo do que a gente imaginava e de uma forma mais dura do que até aqui o Lula tinha dado a entender. Foi um discurso sem meias palavras, né, Vera? Sem dourar a pílula, me pareceu. Chamou o teto de gastos de estupidez, falou em tempos de destruição, falou sobre genocídio, como você chamou a atenção, mas também falou sobre democracia para sempre, terminou falando viva a democracia, viva o povo brasileiro. Palavras duras, né? Palavras duras e num tom menos ufanista e para cima do que o discurso de 2002, né, Tati? Ele mesmo lembrou da fala de então, né, da esperança venceu o medo, e agora ele acho que olhou para essa campanha e viu que ele teve de vencer um medo que foi muitas vezes incutido com base em discurso de ódio e desinformação, então fez muita referência a essa possibilidade da perda da democracia e da volta de um autoritarismo. Veja que ele fez mais menção a isso do que a Lava Jato, essa ausente do discurso dele. Não houve nenhuma referência ao período em que ele ficou preso e à injustiça que ele considera desse período. Isso ele deixou de fora. Mas os anos Bolsonaro e o que eles se apresentaram em termos de retrocessos aí institucionais
foram a ênfase, né? Em matéria econômica, você falou, ele não dourou a pílula e nem usou meias palavras. Em matéria econômica, ele falou tudo que não falou na campanha, né? Porque durante a campanha, Lula evitou detalhar um programa econômico e agora esse programa apareceu de uma maneira mais clara no discurso e uma maneira que dá a entender que vem aí muito do que foi o receituário do PT, principalmente nos governos da Dilma e no governo do Lula II, quando ele teve de fazer uma política anticíclica para fazer frente à crise global do subprime lá nos Estados Unidos a partir de 2008, 2009. Então, os bancos públicos como indutores do crescimento, a Petrobras tendo um papel também nessa política de desenvolvimento, tudo aquilo que o mercado estava temeroso e que até então não tinha aparecido de uma maneira tão clara, e até o Haddad estava procurando dourar essa pílula nas entrevistas dele, mas agora o Lula falou meio é isso mesmo, mas faremos com responsabilidade fiscal, já mostramos que não rasgamos contrato, até quando ele faz a alegoria lá da caneta, lá atrás, eu falei que a esperança tinha vencido o medo, porque tinha muito medo, e agora eu mostrei que eu não fiz nenhuma loucura. Então, ele mostrando que não vai fazer nenhuma loucura, porém, que vai praticar uma política econômica que não é uma política econômica liberal, como a que o Paulo Guedes dizia que praticava, porque também Mas não alguém era estava esperando de todo isso liberal. de um governo do PT? Não, ninguém estava esperando isso de um governo do PT, mas se esperava algo mais próximo disso de um governo de frente ampla, que foi como ele disse que seria. Ele falou, inclusive, 2 vezes no dia da eleição, este não será um governo do PT, será um governo de frente ampla. E por um tempo se nutriu alguma expectativa de que a equipe econômica pudesse não ser uma equipe econômica petista. E ela é eminentemente petista. Tem 2 integrantes nessa equipe econômica que não são do PT, Simone Tebet no planejamento e o próprio Geraldo Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio. Então, quando o Lula faz hoje o que vai ser o receituário dele na economia, fica evidente que é uma política de grande maneira nacional desenvolvimentista, com os problemas que a gente já viu no passado. A Dilma legou ao país uma recessão ao apostar nesses vetores. Então, ele terá de mostrar que dá para fazer o mesmo que foi feito antes e colher resultados diferentes. A gente não tem aí exemplos na história recente dos países em que você promover uma política nacional desenvolvimentista implique num crescimento sustentado por longo prazo e sem deixar um legado fiscal corrosivo para a economia. Então, o desafio do Lula vai ser colocar esse receituário, que é um receituário muito parecido com o da Dilma, de pé e colher resultados diferentes. Vamos ver se ele tem um plano para isso, se o Haddad tem um plano para isso. Por enquanto, a gente não tem esse exemplo à disposição entre países que praticaram essa política econômica. Agora, mudando um pouco de assunto, eu sei que eu te chamei aí enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já estava falando, mas sei que você acompanhou também o começo do discurso. O que é que você pode destacar para a gente sobre a fala do presidente do Congresso? Achei, primeiro, que ele buscou um protagonismo excessivo para esse momento em que ele era só um mestre de cerimônia. Sim, achei que falou muito e procurando dar uma certa lição nos empossados de como eles devem gerir a economia, a educação, quais são os desafios, sendo que o Lula já tinha falado longamente antes e sobre a maioria dos mesmos temas. Então, achei meio desnecessário. Aquele discurso tão longo me parece um discurso de quem já está em campanha, né? Porque a gente desce de um palanque e já sobe em outro logo em seguida. Tem eleição para a presidência da Câmara e do Senado aí logo daqui a um mês. E Rodrigo Pacheco já procurou se colocar como alguém que vai ser um aliado para a reconstrução do país, para a construção da democracia, etc. Mas é meio na linha, olha só como eu sou importante, porque eu estou aqui, eu sou apaziguador, eu tenho consciência da necessidade de repactuar o país, então lembre-se de mim, presidente. Achei que foi meio nessa linha. Tá bom. Algo mais a acrescentar, Vera, do que a gente teve até agora?
Eu achei que foi bem significativo, vocês já falaram aí ao longo da transmissão, mas eu não tinha falado ainda, o fato do Lula colocar o Alckmin ao seu lado no Rolls Royce, principalmente porque é também uma quebra de protocolo, mas é uma quebra de protocolo que não tem um viés familiar, um viés nepotista, como colocar o seu filho na garupa. Você coloca o vice-presidente ao seu lado, portanto, na mesma linha, mostrando que vai ser, sim, um governo de coalizão. Então, esse eu achei um simbolismo importante e bem embolado ali por parte do Lula, que é essa pessoa sensitiva e que tem um bom faro para as coisas que vão surtir efeito simbólico. E esse eu achei um simbolismo importante e bem-vindo depois de anos tão distópicos como esses que a gente viveu. E o que é que dá para esperar dos próximos 2 discursos? Porque é isso que está previsto. Como ele já fez muito longo e já incluiu a questão social, a questão econômica e a questão da democracia, que são os 3 eixos que eu vinha ouvindo que seriam os das falas, eu acho que vão ser variações em torno dos mesmos temas, Tati. Talvez ele procure lá no parlatório e depois para o povo deixar o Bolsonaro de lado. Eu acho que ele falou, mesmo sem citar o nome do Bolsonaro, ele falou muito do Bolsonaro nesse discurso, o que denota que ele sabe que o país ainda está dividido, que tem metade dele que reza para pneu, porque segue o Bolsonaro. Eu acho que para começar a superar isso, precisa deixar o Bolsonaro um pouco de lado. Então, talvez ele tenha planejado nos próximos discursos falar mais do futuro e menos desse passado. Até porque em um deles vai se dirigir ao público que está em Brasília, né? Exatamente. Que foi lá celebrá-lo, né? Eu acho que esses a gente pode esperar discursos mais próximos do que foram o do hotel e o da Avenida Paulista depois da vitória. Discursos para frente, enaltecendo a frente ampla e a necessidade de reconstruir o país, mas sem falar tanto de quem acabou de ir para Orlando. Perfeito. Vera Magalhães, muito obrigada por enquanto, bom trabalho. A gente talvez ainda volte a se falar hoje. Talvez. Vamos ficar aqui em plantão permanente. Bom, até mais. Obrigada.